Olá, meu amigo, tudo bom? Seja bem-vindo a esse novo módulo. O tema da vez são os pentágonos, pentagramas e os triângulos áureos. O pentágono e o pentagrama nos possibilitam fortes relações áureas, como veremos agora. Se desenharmos um pentágono regular no Illustrator, podemos criar simplesmente um pentagrama regular dentro dele, como você pode ver. No Illustrator, você pode criar um pentágono regular simplesmente segurando Shift para que ele fique certinho. Basta segurar o Shift e arrastar a forma. Quando falamos em uma forma regular, isso significa que todos os lados têm as mesmas proporções e ângulos. Entre as linhas que compõem o pentagrama se formam vários triângulos. Veja esse triângulo principal. Os seus ângulos de base correspondem a 72 graus de cada lado, como podemos conferir na tela. E o ângulo do seu topo é de 36 graus, como podemos também conferir. Se pegarmos esses dois segmentos que usamos para verificarmos os ângulos e conferirmos a relação proporcional entre os dois, encontraremos a razão áurea ali presente. Para verificar isso é muito simples, só precisamos alinhar os dois segmentos, duplicar o menor e multiplicar ele por 1,618. Note que a proporção é a mesma. Ou então podemos pegar o segmento maior, que forma o triângulo, e dividir ele por 1,618 e verificar novamente que as proporções batem. Bom, é lógico que ia conferir, não é? Se nós pegarmos os ângulos das curvas de 36 graus e 72 graus, e através desses traços nós transformarmos eles em círculos, qual seria a relação entre a proporção deles? Novamente encontramos a razão áurea aqui presente. Como podemos verificar, a relação entre os tamanhos se mantém em 1,618.
Esse triângulo que encontramos ao centro do pentagrama é conhecido como triângulo áureo e também como gnomons áureos. Eles também têm esse mesmo caráter de se dividir infinitamente e manter a mesma proporção e ângulo. Para isso, basta você traçar uma perpendicular no ângulo de 36 graus, dividindo uma das laterais que tenha 72 graus. E dentro do próprio pentagrama já existe essa divisão entre os triângulos, mas ela também pode ser feita infinitamente dentro dessa estrutura. Temos como exemplo, para o uso desses triângulos, a marca dessa Olimpíada de Matemática, onde eles usaram desse estudo geométrico como símbolo. Temos também a marca Titipan Quilat de Tiffany Charlin, que eu não sei como pronuncia. E também há um TIC Branding e Packaging projetado por Cindy Foster. Perdoe mais uma vez alguma pronúncia errada. Nesses três casos, os designers usaram a forma pura em suas divisões como símbolo. Eles apenas pegaram o triângulo subdividido e usaram como símbolo. Eles não entraram no esforço de usar as suas propriedades matemáticas para gerar uma forma diferente. É lógico que eles manteram os projetos nessa linha porque isso se encaixava perfeitamente com o briefing de cada um deles. E o interessante é mesmo que tendo os três usado os triângulos áureos de forma altamente explícita, cada um ficou com um ar diferente. Muito bem, voltando ao pentágono e ao pentagrama. O pentagrama também tem essa mesma característica fractal de se expandir ou subdividir infinitamente. Cada pentagrama regular forma dentro dele um pentágono regular. E nele podemos criar outro pentagrama. E dentro desse novo pentagrama, temos outro pentágono onde podemos fazer outro pentagrama. E assim pode-se seguir infinitamente. E dentro do pentagrama existem outras relações que valem muito a pena verificarmos. Como eu disse logo no começo do curso, o segmento áureo é a forma mais simples e precisa de se compreender a razão áurea de uma forma visual e geométrica. E dentro do pentagrama temos diversos segmentos áureos, como podemos ver. Podemos ver nitidamente o segmento áureo estabelecido entre a linha que compõe o centro do pentágono em relação à linha que leva à extremidade de uma das pontas do pentagrama.
Essa relação se estabelece igualmente em tamanhos e ângulos em todas as direções do pentagrama. Se pegarmos a linha de um dos lados que traça um pentágono maior e dividirmos por 1,618, nós chegaremos ao tamanho da linha que compõe a proporção das pontas do pentagrama. Para também compreendermos as proporções presentes em um pentagrama, também podemos fazer uso da sequência de Fibonacci. Tomemos os traços maiores que compõem o pentágono como o número de 21 da sequência de Fibonacci. Veja as linhas que se encontram nesse tamanho. Agora vamos pegar o número anterior da sequência, o 13. Veja quantas linhas se encontram nesse tamanho e perceba já o grande número de proporções equivalentes entre o 13 e o 21. Então seguimos para o número anterior da sequência, o número 8. Note em quantos pontos ele também se posiciona. Isso pode ser feito infinitamente com pentágono e pentagrama regular. Essa forma é uma forte e intrigante representação da razão áurea, pois apesar de inúmeros traços e ângulos que compõem essa forma complexa, todos se encontram com a mesma relação proporcional entre eles, de 1,618. E além disso, ainda tem os triângulos dentro deles, como já falamos nesse módulo, e eles também têm a mesma característica de fractal, de subdividir infinitamente no mesmo ângulo e da mesma forma, mantendo a mesma proporção entre todos os objetos. Um ponto que vale observar e até mesmo salientar aqui é que sempre que houver um pentagrama regular, nós encontraremos essas proporções e os segmentos áureos dividindo as partes. Isso é uma das provas de que a razão áurea não é algo inventado. Ela surgiu de formas sólidas e questões reais da geometria. Esse é um dos estudos que mais contribuíram pelo desenvolvimento da geometria na história da humanidade. Nesse curso, nós não estamos apenas aprendendo sobre como harmonizar formas e encontrar proporções agradáveis. Nós estamos estudando sobre um legado que remonta séculos e que, com certeza, ainda há muito a ser descoberto e explorado. Agora eu quero falar sobre um projeto de minha autoria. Nele não existe muita relação com o pentagrama em si, mas com o pentágono e com o uso de outras formas de acordo com a proporção áurea. Existe um pôster que eu fiz com a ajuda de um pentágono. Eu fiz ele para explicar que, por trás de tudo, pode existir uma ordem inteligente que não enxergamos em um primeiro olhar. Para transmitir esse conceito, eu pensei em uma frase de José Saramago. Ele disse que o caos é uma ordem por decifrar. E na minha opinião, essa frase se encaixava perfeitamente sobre o conceito em que eu estava refletindo. Tendo a frase definida para o pôster, o meu segundo passo foi de pesquisar fotos desse autor. Eu fui pesquisando até que eu encontrei uma foto que eu achei bem interessante. E em cima dessa foto, eu formei a construção do grid com uma estrutura pentagonal e uma relação de distribuição de forma com o auxílio de círculos. Como você já deve estar imaginando, entre esses círculos existe sim uma hierarquia de 1,618 entre as suas proporções. Preste bastante atenção nesse ponto. Note que o que seria o ponto de partida do menor círculo é a esfera que ele segura em frente ao olho. Mas para associar isso a todo o pôster, eu segui o seguinte caminho. Primeiramente, eu escolhi um quadrado como moldura. Esse formato foi para fugir do padrão retangular que vejo na maioria dos pôsteres por aí. Nesse quadrado, eu coloquei um círculo em toda a sua área. E dentro do círculo, eu apliquei um pentágono, que como a gente está vendo, é um formato que tem uma forte relação com a proporção áurea. Depois, eu dividi o círculo várias vezes por 1,618, até que um deles ficasse com um tamanho próximo à esfera que Saramago segurava em seu olho. O próximo passo foi posicioná-los em relação à esfera do olho.
pois a intenção do grid seria se relacionar com o formato dessa esfera, e a partir daí distribuir a informação pelo pôster. Em seguida, tracei linhas perpendiculares do centro do círculo principal até algumas extremidades do pentágono. E então, finalizando, eu fui elaborando as informações mediante as possibilidades que o grid me dava. Nesse exemplo, eu não usei secamente a estrutura do pentagrama, mas usei a sua base, que é o pentágono, para distribuir alguns eixos coerentes com o que eu planejava fazer. Mais uma vez, vemos aqui outro exemplo de que o seu grid pode ser flexibilizado e planejado e, ao mesmo tempo, manter várias relações com a proporção áurea. Agora eu quero te passar alguns exercícios. O primeiro exercício é criar um pentágono e um pentagrama regular, e repetir eles algumas vezes indo para dentro da forma deles mesmos. O segundo exercício é usar esses triângulos internos ao pentagrama e dentro deles criar uma divisão contínua, como nesse exemplo na tela. O terceiro exercício é distribuir um texto dentro da estrutura de um pentagrama. Você pode fazer isso como achar melhor, explorando os ângulos inclinados, sobrepondo, fazendo cortes. Use a sua criatividade e fique à vontade. Explore essa estrutura como bem entender. Nessa fase, se permita até mesmo cometer erros, mas se esforce em ser criativo ao empregar essas regras geométricas à sua composição. Muito bem, o estudo sobre pentagramas e pentágonos regulares não é nada simples, tanto que poucos projetos por aí usam de sua geometria. A maioria que usa é apenas aplicar ele já na sua forma pura, não usar sua propriedade para gerar outra forma. Tanto que eu mesmo achei muito difícil encontrar projetos que usavam dessas formas, que usavam disso. Você acha muito por aí a base em cima de um retângulo áureo, a base em cima de círculos, mas em cima de pentágonos e pentagramas é muito raro. Mas os princípios passados aqui nesse módulo já compreendem a base para que você possa construir e aplicar com essas regras. Te vejo no próximo módulo. Até mais!